prostituta Raabe não foi destruída como os desobedientes, por ter acolhido os espias em paz. Que mais direi? Faltar-me-ia tempo para contar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar mais uma vez neste momento de meditação de sua palavra. Amém. Podemos assentar, irmãos. Você percebe, irmãos, aqui nessa escritura que nós lemos, como essas pessoas se comportaram, os feitos que eles realizaram depois de terem ouvido a palavra de Deus. O povo de Israel ouviu um profeta e tinha o pilar de fogo direcionando eles. E eles realizaram um ato. Eles tiveram um determinado tipo de comportamento. Seguindo a liderança de Deus através de um homem, entraram mar vermelho adentro. E as águas separaram-se lado a lado e eles caminharam como que por terra seca. Os egípcios tiveram o mesmo comportamento. Andaram na mesma linha, no mesmo lugar, foram atravessados no mesmo lugar que eles atravessaram e morreram afogados. Alguém pode estar fazendo a mesma coisa que você, fazer o mesmo que você estiver fazendo, porém os motivos e os objetivos são outros. Um segue por fé, por revelação. O outro tem suas desculpas e seus motivos, que seja para perseguir, matar, se amostrar, se apresentar, ou coisa desse tipo. Cada um desses personagens que foram relatados aqui, mostraram as atitudes que eles tiveram, o comportamento que eles tiveram. Como as muralhas de Jericó que ruíram, mas teve um comportamento por trás disso. Quando o povo de Israel, seguindo a liderança de Deus, rodearam a cidade 7 vezes, tocando as trombetas, chifre de carneiro. A prostituta foi salva, porque o comportamento dela, quando ouviu a palavra de Deus, foi parar para ouvir, acreditar no que aqueles homens disseram e creu na palavra de Deus, os escondeu, deu a eles abrigo e pediu por misericórdia. Esse foi o comportamento que ela teve. Outro poderia ter rido e poderia ter dito: nossas muralhas são muito grandes, são muito fortes, não é esse povo caminhante pelo deserto que vai vencer isto aqui. Não, ela simplesmente creu, ela acreditou no que poderia ser naquele tempo impossível acontecer. Não tinha máquina, não tinha nada para derrubar aquelas muralhas. No entanto, o som de chifre de carneiro provocou um terremoto só naquele lugar, e as muralhas vieram ao chão, não é? Então, depois do apóstolo amado citar o comportamento de vários homens, como eles agiram através da revelação, e acredito que estava ficando muito extenso esta carta, esta parte, falando sobre a natureza da fé, e ele então faz um resumo e diz: o que eu mais vou acrescentar aqui para vocês, o que eu mais posso dizer? Faltar-me tempo para escrever sobre cada um desses homens, como Gideão, qual o comportamento que ele teve, Baraque, Sansão, Jefté e assim por diante. Pois bem, poderíamos ficar nesses comentários, mas eu vou prosseguir lendo de parágrafo 48 do sermão Fé, foi onde paramos no culto anterior. Foi depois que uma pequena mulher, a qual provavelmente sabia em seu coração que ela tinha feito coisas erradas, um comportamento errado, e sabia que ela era uma mulher de má fama, vivendo com 6 maridos, que ela saiu um dia para a fonte em Samaria, e enquanto caminhava, sem dúvida, ela estava pensando, se concentrando: é por isso que perdemos muito a Deus.
Nós pensamos sobre outras coisas ao invés de pensar nele. Mumbrana está comentando aqui com as pessoas a respeito de seus comportamentos. Antes ele disse que muitos estão perdendo a fé, se bem que não foi essa a sua expressão. A expressão foi: muitos não estão retendo a fé. E quando a pessoa não tem poder para reter uma determinada coisa, vai perder, porque vai lhe escapar das mãos, vai escapar entre os dedos, né? Muitos não estão retendo a fé. Aqui, neste parágrafo, ele diz que muitos estão perdendo a Deus. Já pensou você perder Deus? Do jeito que Maria perdeu Jesus. E é claro que Deus não se perde, mas isto acontece ao contrário, a pessoa que se perde de Deus. Certo? Jesus não estava perdido, quem estava perdido era Maria. Estava tão perdida que citou diante do sacerdote que José era o pai dele. Isso é o que acontece. Veja o comportamento aqui. É por isso que perdemos muito a Deus. Nós pensamos sobre outras coisas, ao invés de pensar nele. A atitude comportamental das pessoas mostra em que elas estão pensando. A forma como elas agem, trabalham, se relacionam com o outro, quer seja no lar, quer seja aí fora, mostra quais são os seus pensamentos. Falamos que Deus conhece nossos pensamentos, mas o diabo não. O William disse: se você tem algo a fazer, e é algo que deve ser feito, que é importante para você, não comente aquilo, não fale sobre aquilo, não bata com a língua nos dentes. A partir do momento que você fala, o diabo ouviu, e ele começará a trabalhar contra você. Aí você: mas por que não deu certo? Estava tudo esquematizado, estava tudo programado, tinha tudo na ponta do lápis, tinha tudo certinho, não podia falhar. Claro, não era para falhar. Você deveria ter tido outro comportamento, ter realizado, ao invés de dizer: eu vou fazer assim, eu vou fazer aquilo. No Antigo Testamento diz: você não deve dizer eu vou e volto, ou eu vou fazer, amanhã eu faço. Primeiro diga: se Deus quiser, isso vai ser feito, né? Amém. Se Deus quiser, isso vai ser feito. Quando você coloca em primeiro lugar a vontade de Deus, o diabo perdeu, o diabo nem viu, você está escondido em Cristo. Amém. Paulo diz: nossas vidas estão escondidas em Deus, através de Cristo, né? Vida escondida em Cristo. Lembrando, pregou também este sermão. Se está escondido no esconderijo do Altíssimo, o diabo não te atinge e ele não te vê. Você deixa de existir para ele. Procura em todos os lugares e não te encontra. O sangue de Jesus Cristo está ali, cobrindo você. Você percebe que tudo depende do comportamento. Então é claro, se ele não sabe o que estamos pensando, mas as tuas atitudes mostram para qual lado está direcionado teu pensamento. As atitudes tuas, você já sabe. Do mesmo jeito que quando você está dirigindo, você percebe que o motorista da frente vai cometer uma barbaridade e você defende antes. É o motorista defensivo, né, irmão? Volante defensivo. Você está prestando atenção. Como você sabia que aquela pessoa ia fazer isso? Como você sabia? Então é claro, se o diabo não sabe o que eu penso ou o que você pensa, mas ele é um bom observador, ele tem muita astúcia. Ele consegue se adiantar a nós, não porque ele sabe o que você está pensando, mas ele percebe teus gestos, tuas atitudes. Você tem que ser muito cuidadoso. Então é claro que uma pessoa que não está pensando em Deus está perdendo, distanciando. E as atitudes dessa pessoa não vai ser uma atitude cristã, porque ela não está pensando em sua responsabilidade como cristão, como filho de Deus. Um filho de Deus, ele tem uma responsabilidade: representar sua linhagem, representar seus genes, representar sua fonte e levar adiante sua origem. Vê? E isso mostra que aquela pessoa tem fé, tem revelação, ela age, ela atua de acordo com a revelação que ela tem, porque ela tem uma origem e ela não pode se afastar daquela origem. Como pode você pecar, disse o profeta, tendo um Deus impecável por dentro? Como pode você ter um tipo de atitude que Deus não teria?
As pessoas às vezes não sabem o que pode ou o que não pode, por falta de discernimento, desconfiômetro e todas essas coisas. Se nós sabemos que não podemos falar mal das pessoas, não é? Como posso eu, de frente ao meu irmão Nilton, ser uma pessoa e procuro ser agradável com ele e tudo mais, quando ele dá as costas eu começo a falar mal dele? Você já sabe que isso é uma atitude cristã. Como deve ser nossa atitude? Simples. Quando você está lá fora, você faz coisas que faria dentro da igreja? Você tem parâmetros, você tem como medir as coisas. Você tem como medir as coisas. Porque aqui eu teria um comportamento e lá fora eu tenho outro comportamento. Porque a minha atitude lá fora não é a mesma que eu tenho aqui. Então você percebe que você tem como medir para ver se você está certo. Não é? O que você fala, o que você conversa lá fora. Você conversaria perto de seus pais? Você conversaria, digamos, se Jesus estivesse caminhando com você, você agiria assim? Você atuaria dessa forma? Ou você mudaria completamente seu gesto, mudaria completamente sua atitude? Porque se é dessa forma, Pedro fez isso. Pedro passou por essa situação. Mas quando ele estava agindo desse jeito, o apóstolo Paulo logo repreendeu, dizendo: isso não é uma boa atitude, isso não é um bom comportamento. Veja, a natureza da revelação em você faz com que você tenha firmeza em suas atitudes, em suas palavras, em seus gestos, e seja um só em todo lugar que você estiver. Aonde você for, você professa aquilo que você é. Isso sem fanatismo, isso sem querer mostrar que é diferente dos outros, que é mais santo do que os outros. Primeiro você sabe que não vale nada. E é por você saber que não vale nada que você procura fazer a coisa mais correta possível. Porque não tem como uma pessoa que não tem valor nenhum ir para o céu. Então você procurará valores. Você procurará viver dentro de um determinado padrão. Existe uma padronização para valores, para moeda, para economia, ou seja o que for. E nós, na economia de Deus, valemos alguma coisa. Mas você diz: mas um Deus que é dono de tudo, dono do ouro e da prata, o que é que vai pensar sobre um centavo? Sou eu. Então você reconhece que não é nada. E esse reconhecimento te faz ser humilde. E essa humildade te levará à obediência. Essa obediência te leva a ter o comportamento de quem entendeu a situação na qual está. Isto é fé. Isto é revelação. Conhecendo aquilo que você é. Porém, as pessoas estão deixando de pensar em Deus e começam a pensar em outras coisas. É o que o profeta está dizendo aqui. Deixe-me continuar, senão não fica todo o contexto desse parágrafo. Nós pensamos sobre outras coisas ao invés de pensar nele. Pense nele. E ela estava pensando sobre isto. Eu estou tão triste por ter arruinado a minha vida. Mas algum dia glorioso, o poderoso Messias virá. E quando ele vier, ele vai nos endireitar. E enquanto ela seguiu o caminho, ela viu um homem comum assentado contra o muro. E o homem era um judeu. E ele lhe disse: mulher, dá-me de beber. Ela respondeu: não é costume de vocês judeus pedirem tal coisa a samaritana. Ela observava o comportamento, você percebe? O comportamento dos judeus era não se juntar com os samaritanos. Eles tinham os samaritanos como pagãos, como pessoas imundas, não é? Não passaram pelo mesmo processo de purificação que eles, circuncisão e todas estas coisas. Não é costume de vocês judeus pedirem tal coisa a samaritanos. Nós não temos ligações. Então, o padrão de comportamento foi quebrado, porque aquele homem que estava diante dela tinha a aparência de um judeu, tinha as feições de um judeu e tudo mais. Não era diferente dos demais. Não era tão lindo como se apresentam por aí afora nas pinturas. Não é? A Bíblia diz que olhando para ele, nada víamos para o que eu desejasse. Então era uma pessoa comum, de acordo com os padrões daquela época. Os padrões dos gente mudam. Tanto é que, olha o tamanho nosso de quem está aí de 40, 50 anos. Porém, nossos filhos, eles se tornaram mais robustos, né? Porque nós cresceram mais e assim vai. Tem muitos fatores que levam a isso. O comportamento que era natural, normal, foi rompido ali. Foi rompido.
Então é claro que aonde você estiver, se você age e atua como um cristão, você estará quebrando padrões comportamentais. As pessoas olham e aquela pessoa age diferente. Então ou vão te perseguir, ou vão te respeitar. Ou vão respeitar teu comportamento, ou vão perseguir você por causa do teu comportamento. Uns te chamarão de santo, outros dirão por ser um demônio. Foi assim que aconteceu com Jesus. O comportamento de Jesus e de João eram totalmente diferentes um do outro. E isso não impediu de que criticassem os dois. Veio João Batista, não comendo e não bebendo, e eles disseram: esse tem demônio, não é possível. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, disseram: ó, comilão e beberão, come sem lavar as mãos, entra no milharal dos outros e tira a espiga e sai mastigando por ali afora, e assim sucessivamente. Eles observaram o comportamento. Não é costume de vocês, judeus, pedirem tal coisa samaritano. Nós não temos ligações. Ele disse: se você soubesse com quem está falando. Oh, se esta igreja, nesta noite, se vocês soubessem que o Cristo real, o Espírito Santo, está na terra hoje, da mesma forma como foi nos dias passados, que ele ainda é o mesmo, se você pudesse deixar isto entrar em você. Você pode imaginar o William Branham pregando isto, sabendo na sua época o que estava acontecendo no mundo? Pegando essa parte de Jesus falando com a mulher samaritana, ele disse: se você soubesse quem está te pedindo água. Que coisa! Então, imagine neste tempo, lembrando, trazendo para este momento, ele disse: se a igreja soubesse que o Cristo, porque quando ele se trata desse Cristo, ele não está tratando de Jesus, o Filho de Deus, mas o Cristo que ungiu a Jesus e fez dele o Cristo. Isto é a unção em si, o próprio Eterno Pai de todos nós, o Espírito Santo. Se a igreja soubesse, se ela se conscientizasse que este grande Deus está na terra como ele estava naquele tempo, e lá estava trabalhando através de um homem, através de Jesus Cristo, e o comportamento de Jesus mostrava isto, a tal ponto que ele podia desafiar os doutores e dizer assim: me diga o que foi escrito dos profetas falando a respeito de como o Messias agiria, e observe meu comportamento e me diga onde foi que não foi cumprido em mim, onde foi que eu não agi da forma que foi dito nas profecias que o Messias agiria. Veja, esse mesmo tipo de trabalho, esta mesma unção, ou este mesmo ser, estava outra vez repetindo a mesma cena e o mesmo comportamento nos dias do profeta, nos dias de William Branham. E o que ele estava dizendo, se referindo ao período de Jesus, era fazendo o povo se conscientizar que nesta época, nesta segunda manifestação, nesta segunda e última manifestação do Filho do Homem, a mesma coisa estava acontecendo na terra, mas as pessoas não sabiam disso. As pessoas não sabiam disso. O reverendo Oliveira pregou o sermão com esse título: se vocês somente soubessem quem eu sou. Porque ele estava no culto quando William Branham disse isto para a congregação: se vocês somente soubessem quem eu sou, vocês seriam curados. As pessoas não sabiam que a unção era aquela, o que Deus estava fazendo através daquele homem, porque Deus enviou aquele homem. Ele veio conta que naquela noite as pessoas, se elas simplesmente se conscientizassem que o mesmo Deus que ungiu a Jesus de Nazaré estava agora ungindo o homem e dando a oportunidade para as pessoas receberem benefícios que ele estava disposto a dar. Não era necessário nem as pessoas terem fé, como aqueles que vinham na fila de oração. Era apenas saberem, terem a consciência que através daquele homem, o Deus Todo-Poderoso estava agindo, atuando, revelando-se diante das pessoas. O sinal do Messias em atuação. E eles falharam em ver Deus naquele homem simples,
um homem simples do campo, mas o comportamento dele era pautado na Escritura. O ministério dele, a mensagem que ele trouxe, era uma mensagem que veio direto de Deus, e o próprio Deus ungiu aquele homem, ou ele não teria entregue a mensagem que ele entregou. Mas as pessoas não sabiam que era ele, e por não saberem quem era aquele homem e que tipo de ministério estava por trás daquele homem, eles tiveram um tipo de comportamento como um comportamento indiferente, como se fosse apenas mais um curador divino, como se fosse mais um pregador, mais um como Oral Roberts, como Billy Graham, como muitos outros que tiveram naquela época. Apenas mais um. Mas ele não era mais um. Ele era o único que Deus estabeleceu para no tempo do fim alertar a igreja. Mas as pessoas não sabiam. Se elas soubessem o que Deus estava fazendo com essa mensagem, com aquele homem, eles teriam tido um outro tipo de comportamento. E eu vou ainda mais. Se o povo que aderiram a essa mensagem, se eles realmente soubessem, se conscientizassem o que é essa mensagem, eles não teriam feito dessa mensagem um negócio, não teriam tido nenhum engrandecimento próprio, nenhum enriquecimento próprio, que seja em dinheiro, ou em fama, ou em que for. Eles seriam humildes, cada vez mais amáveis, amorosos, e teriam outro tipo de comportamento, um comportamento de separação e santo na presença de Deus. Mas eles não sabem que ministério é esse, mesmo participando do ministério, mas eles não sabem. E por que não sabem? Porque não receberam a completa revelação, tiveram parte desta revelação, e se tivessem tido toda a revelação, eles se comportavam diferente, mas por terem recebido apenas uma parte dela, então por isso estão desviando-se das verdades desta mensagem, porque a apostasia que viria para o último tempo seria justamente desta mensagem. Apóstata é um desviado. E de onde eles se desviariam? De alguma igreja evangélica, de algum grupo religioso? Não, senhores. Teria que vir a restauração da palavra, a restauração da mensagem. E quando viesse a restauração, a Bíblia outra vez colocada viva diante de nós, então é desta revelação, é desta verdade que há o desvio. Vai um para um lado, vai outro para outro, um interpreta para lá, outro interpreta para cá, e assim sucessivamente. Porque o mundo já está desviado. A igreja mãe está desviada e todas as suas filhas. Então, se há uma profecia sobre o desviamento total dos últimos dias, não está tratando do desviamento da igreja católica que aconteceu lá no terceiro século, nem das outras igrejas que vieram dela, mas viria do tempo quando a verdade fosse restaurada outra vez, e a doutrina apostólica fosse apresentada àqueles que viessem para a doutrina apostólica, que então nesse tempo nascesse nela, né, como filhos nesta fé, esses que se desviariam. E se eles se desviaram, foi porque Deus não lhes deu toda a verdade, porque aqueles que recebem toda a verdade, eles se tornam esta verdade. Seu comportamento são verdadeiros, comportamentos verdadeiros, de fé verdadeira. Deixe-me continuar aqui. Se esta igreja nesta noite soubesse, se vocês soubessem que o Cristo real, o Espírito Santo, está na igreja hoje da mesma forma como foi nos dias passados, que ele ainda é o mesmo, se você pudesse deixar isso entrar em você, se você soubesse quem falou com você, você me pediria de beber. E a conversa prosseguiu. A pequena mulher, tão inocente a respeito de quem ele era. Agora há pouco veio no meu celular uma mensagem sobre uma atualização de vídeo, e um homem que acha que é teólogo e tem que derrubar mitos de acordo com o pensamento dele, né? Tudo que ele fala é para desvirtuar a Escritura. Porém, muito inteligente, muitas pessoas têm caído em suas ideias, do mesmo jeito que caíram em ideia de Yehoshua e aquela coisa toda, em nome hebraico de Jesus, como muitos da mensagem caíram com a loucura do novo nome, e assim sucessivamente. Não que seja uma loucura o novo nome, mas a interpretação que eles trouxeram é uma loucura diabólica.
Porque não vem loucura da parte de Deus. Deus não deixa ninguém demente ou doente. O diabo faz isso. Pois bem, não estou falando daquela loucura que sou louco por Cristo. Você tem que entender isso. Não podemos fechar todos os lados. Sempre sobra alguma coisa, alguém diz, mas e isso e aquilo? Aí vocês compreendem. Então, esse camarada lançou agora um estudo perguntando, com essa pergunta: Melquisedeque era ou não pagão? Vê, Melquisedeque era ou não pagão? Você sabe que Abraão era um pagão. Deus não chamou o homem mais santo da terra para lhe adorar. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, de uma família idólatra, de povos incrédulos. Mas ele foi escolhido para isso. Deus chamou Abraão, ele atendeu o convite, largou de lado tudo. Começou a seguir a Deus. Vê? Então, eles colocam Melquisedeque no mesmo patamar dos homens daquele tempo. Porque eles pensam que Melquisedeque era um homem, que era um sacerdote. E você sabe que sacerdote não quer dizer apenas um sacerdote do Deus Altíssimo, mas pode ser um sacerdote de Astarte, de qualquer outro ídolo que se tinha naquela época. Porém, ele se auto-intitulou sacerdote do Deus Altíssimo. E só porque uma pessoa diz que é de Deus, não quer dizer que seja. Então é claro que uma pessoa com uma boa retórica, né, eles podem ter bons argumentos. Se você prestar atenção a esses malucos, você também entra na sua maluquez, como dizem, né? Agora veja o que Deus revelou para esse tempo, que ele era Melquisedeque naquela manifestação. Amém. Melquisedeque é Deus. Aleluia. Veja, estabeleceu a ordem na qual seu filho seguiria ou atuaria. O comportamento do Filho de Deus como sacerdote seria idêntico, igual ao de Melquisedeque. E assim, por aí afora, tu és sacerdote para sempre, segundo, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Então é claro, sabemos quem é Melquisedeque, mas aí muita gente está pensando que Melquisedeque era um pagão naquele tempo, um sacerdote maluco, adorador de ilha, assim sucessivamente. Você vê, eles não sabem o que é. Se você soubesse quem falou com você, você me pediria. E a conversa prosseguiu. A pequena mulher tão inocente a respeito de quem ele era. Depois de um tempo, quando Nosso Senhor contatou o espírito dela, ele lhe disse: vai, chama o teu marido e vem aqui. Ela respondeu: não tenho marido. Ele disse: correto, você teve 5, e aquele com quem você está vivendo agora não é teu marido. Olha o que aconteceu. Rapidamente ela se virou e disse: Senhor, percebo que és um profeta. Nós sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. O que ela estava dizendo? Sabemos que quando o Messias estiver em cena, ele vai saber os segredos dos nossos corações. Essa era a esperança para o povo de Israel, viu? Quando o rei Messias aparecer, nada ficará oculto diante dele, porque ele será ungido pelo Deus eterno. Ele será ungido pelo eterno Pai, e nenhum segredo ficará diante dele. Então, claro, uma nação com um líder desse, quem ganha de uma nação dessa? Se Salomão naquele tempo, só porque Deus lhe deu sabedoria, que ele pediu a Deus sabedoria para entrar e sair e tal, tudo mais, e Deus deu o espírito de sabedoria para Salomão, e ele foi um rei que abalou as nações naquele tempo. Agora imagine quando o Messias, o rei ungido, que seria Deus mesmo na terra, porque ele teria sobre si a unção do Altíssimo, Deus atuaria através de um homem. E os judeus sabiam disso. Quando Lembrando perguntou para um sacerdote judeu: quem seria o Messias para vocês judeus? Ele disse: seria Deus mesmo. Seria Deus mesmo. Porque as profecias do Antigo Testamento mostraram isso. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então é claro que onde estivesse o Espírito de Jeová, ali está o próprio Jeová. Como diz que uma pedra seguia Israel, e essa pedra era quem? Cristo. Essa pedra era Cristo. Então ele sabia que o Messias teria um determinado comportamento, e esse comportamento era revelar o segredo dos corações, dizer o que as pessoas estavam pensando.
E a mulher, quando ela viu aquilo, quando foi que ela tinha escutado ou visto a coisa? Nunca. Nunca. Não sei quantos anos teria essa mulher pelo seu histórico de vida. 30, 40 anos, não sei. Mas já tinha vivido experiência de vida já. Porém, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido aquilo diante de si, aquele tipo de comportamento de uma pessoa chegar e revelar os segredos dos corações. Ela nunca tinha escutado, nunca tinha visto. Mas ela sabia, ela conhecia, ela sabia aquela característica, porque ela tinha escutado sobre aquilo, ela tinha lido sobre aquilo. Quando ela viu aquilo na pessoa daquele homem desconhecido, ela disse: é isto que as profecias falam. Veja, porque ela era uma seguidora. Mesmo sendo excluída do povo de Israel, não significava que eles não acreditavam em Deus ou que não adoravam a Deus. Tanto é que eles iam para o monte para adorar, enquanto os judeus ficavam no templo, né? Foi com essa mulher que teve toda aquela conversa sobre espírito de verdade e tudo mais. Quando ela viu aquele comportamento, ela disse: é isto. Vejo que tu és profeta. Você diz assim: mas escuta, os profetas revelam os segredos dos corações, não é? Então não poderia ser tão estranho para ela, porque tinha que ser o Messias aquele homem, para ela. Mas entenda que já fazia 400 anos que não tinha tido essa manifestação. E claro, veio João Batista, foi logo em seguida, só 6 meses de diferença. E o ministério de João e de Jesus foi praticamente paralelo, né? O ministério de João não durou muito tempo, porque assim que ele batizou Jesus, né? Assim que ele batizou Jesus, você sabe como é que ele cresce, que eu diminuo, em seguida já foi preso, e tudo não durou muito tempo. Mas Jesus estendeu-se por 3 anos e meio, assim sucessivamente. Então aquela mulher sabia como os profetas atuariam, mas o Messias seria diferente. E quando ela viu aquilo, disse: sabemos que o Messias vai vir, e quando ele vier, ele vai atuar desta forma. Mas você quem é? Ele respondeu: eu o sou, eu que falo contigo. Foi depois dessa experiência que ela pôde correr pelas ruas, dizendo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não é este o Messias? Depois que ela tinha tido essa experiência, reticência. Bom, irmãos, estamos lendo aqui um sermão de William Branham. E aqui nesta parte ele diz que esta mulher, depois que ela teve seus segredos revelados, ela então saiu correndo dizendo: venha ver um homem que soube o que eu pensava, que conhece a minha vida. Agora, se esta unção, Cristo, e lembrando, não tirou isto, não classificou isso diferente da palavra. E estamos citando isso sempre para vocês, para que vocês não cheguem a perder esse foco do que está lá no livro de Hebreus, que a palavra de Deus é mais viva e eficaz e mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Então é claro que se é o mesmo Deus, se é a mesma palavra, quando ela é ministrada, então isto vai vir de encontro com a nossa vida, com o nosso comportamento, e dirá se estamos corretos ou não diante de Deus. E é melhor que quando isto acontecer, você reconheça que só Deus pode fazer isto. Amém. Só Deus pode revelar os segredos dos nossos corações. Amém. E Ele faz isto cada vez que a palavra é ministrada, cada vez que o Evangelho é pregado. Porque a palavra é o discernidor, a palavra é o que julga. A palavra é o juiz, é o que tem a chave, né, a final, vamos dizer assim. Não importa qual vaso Deus está trabalhando, não importa o vaso através do qual Deus utiliza. Se é Deus falando, se é a palavra de Deus, ela é dada ou ministrada com um objetivo: ir de encontro ao nosso interior, ao homem interior, e dizer se estamos corretos com Deus ou não. Deus apenas não vai nos falar para nos deixar alegres, felizes, satisfeitos, ou nos dar promessa: vou fazer isso contigo, vou te dar a bênção, vou fazer aquilo. Não.
Não, o que Deus está fazendo para nós nesta época é nos atualizando sempre, nos reciclando sempre, nos lixando, tirando as aparas, tirando o que não é dele. Porque esta é a fase de quem é santo, procure se santificar ainda mais. E como vai você santificar a sua vida a não ser pela palavra? Me diga. E como a palavra de Deus vai mudar a mim e a você se ela não te conscientiza se você está certo ou não? Então é claro que é melhor você estar no mesmo espírito daquela mulher, mesmo que esteja em erro, mesmo que esteja em algum problema, mas que esteja num grau de entendimento tal a ponto de que quando a palavra chega diante de você e fala a tua vida, porque quando estamos pregando, quando a palavra de Deus está sendo ministrada, nós nunca sabemos quem ou o que está atingindo em cada um de nós, mas ela vem para nos atingir, para tirar pedaços. Ou Deus não ocuparia seu tempo, vamos dizer assim, para nos ensinar, para ser o nosso mestre, porque é o Espírito Santo que é o mestre, é com motivo, é com objetivo. E é melhor que nós tenhamos o mesmo comportamento que teve a mulher. Ao invés de ficarmos bravos, zangados, ou dizer que é carapuço, ou isto ou aquilo, dizer: olha, esta palavra conhece a minha vida. Isso é Deus tratando comigo. Isso é Deus me purificando. Isso é Deus me mudando. É melhor eu reconhecer. É melhor eu agir. É melhor eu ter um comportamento diferente daqui por diante. Bem? Foi depois dessa experiência que ela pôde correr pelas ruas, dizendo: venho ver um homem que me diz tudo o que eu fiz. Não é esse o Messias? Em outras palavras, não é esta a palavra de Deus? Não é esta a verdade? A verdade não vem apenas para dizer: oh, eu sou crente, sou filho de Deus, eu para o céu. A verdade vem para nos deixar com a cara vermelha, com as orelhas quentes. Viu? Houve uma pequena mulher que creu em seu coração, e ele entra agora em outro detalhe, né? Parágrafo 51. Houve uma pequena mulher que creu em seu coração que aquele era o Messias. E ela se deslizou por entre a multidão um dia com um fluxo de sangue, tocou suas vestimentas, porque dizia em seu coração: se eu apenas tocar em suas vestes, eu ficarei boa. Apenas tocar em suas vestes. Observe. E ela tocou suas vestes e se afastou. E o nosso Senhor disse: quem me tocou? E todos o repreenderam, dizendo, ou Pedro disse: a multidão toda está te tocando. Jesus olhou ao redor, até que descobriu onde ela estava. E ele disse o que ela tinha, o fluxo de sangue, tinha estancado, porque sua fé a tinha curado. Olha, irmão Bruno, quem foi que curou a mulher? Essa fé dela. A fé que ela teve. Como foi que ela teve esta fé? Deus revelou em seu coração que ela não precisava de muito. Ela não precisava de uma imposição de mãos ou de unção com azeite, ou seja o que for. Se ela apenas tocasse nele, ela receberia virtude. E ela agiu de acordo com esta revelação que ela recebeu. Passou por toda a multidão, se acotovelou entre todos, até conseguir tocar na orla, na parte de baixo do seu vestido, da sua vestimenta. Jesus disse o que para ela? Tua fé te curou. Tua fé te curou. Na verdade, meus amigos, quando é que Deus nos cura? Aprendemos isto já tantas vezes. Ele não pode nos curar porque Ele já o fez. Então o que é necessário? Que eu adquira a fé para isto. Que eu tenha fé para isto. Para, diante da minha necessidade, eu receber um benefício que foi otorgado, assegurado por mim há 2000 anos atrás. Há muito tempo atrás. Ele já nos curou. Ele já nos perdoou, Ele já nos salvou. O que é que necessita para mim, para você, no nosso dia a dia? Receber revelação disto. Ter a substância, essa energia positiva da fé. Bom, a multidão toda está tocando. Jesus olhou ao redor e descobriu onde ela estava. Sua fé a tinha curado. Foi depois daquilo, dela ter aquela experiência, que ela soube que eu toco nas vestes dele e a curaria. Você sabe que a Bíblia Sagrada diz que muitos tocaram nas vestes dele a partir de então.
Eles foram a um lugar e eles estavam tentando encontrar uma maneira de poderem tocar suas vestes. Foi depois que Jesus amaldiçoou a árvore e os discípulos viram seu poder, quando ele voltou e lhe disse: não se eu disser, mas na verdade eu vos digo, se você disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê o que você disse acontecerá, você terá o que ele disse. Você entende o que é isto? Creia em seu coração que aquilo vai acontecer, o que você disser, e você poderá ter o que você disser. A coisa surpreendente hoje é o comportamento. Surpreendente. É de surpreender. O que te deixa surpreendido? É só quando você vê uma coisa extraordinariamente boa? Também uma coisa extraordinariamente má te faz surpresa, te deixa surpresa. Foi assim que Paulo usou essas palavras, ou a tradução que temos cita essas palavras. Quando Paulo olhou para os irmãos que deveriam estar vivendo como cristãos, viu que eles estavam vivendo como incrédulos, e Paulo ficou maravilhado com esse tipo de comportamento. Que tipo de maravilha foi? De maravilhado foi esse? Estou maravilho-me que tão depressa vocês passaram de uma coisa para outra, tão depressa abandonaram de lado do real Jesus verdadeiro e já estão crendo numa interpretação. Isso me deixou surpreso. Isso me surpreendeu. Estou surpreso com vocês. E para alguns ele disse: eu não sei o que fazer com vocês. Como é que eu posso falar como mais espirituais se vocês vivem como carnais? Como eu posso falar de coisas profundas para vocês quando vocês estão na carne? E é claro que ele expressa em suas cartas o comportamento daquelas pessoas. Não era um comportamento de homens e mulheres de fé, mas de pessoas que olhavam a outros segundo a carne, com soberba, orgulho, com discriminação. E assim vai. A coisa surpreendente hoje é o comportamento. O comportamento espiritual da igreja cristã. Imagina um profeta surpreso. Como podemos ter fé? Como podemos confiar em Deus quando um quer ser superior ao outro? Quando um quer ser um governante sobre o outro? Quando um quer ser um pouco maior que o outro? Ter uma campanha um pouco maior que a do outro? Ter uma coisa, como Jesus disse: como vocês podem ter fé quando vocês buscam honra um do outro? É de surpreender o comportamento. É o que eu digo para vocês sempre. É muita surpresa, é surpreendente. Você vê pessoas aprendendo sobre esta mensagem, aprendendo sobre a doutrina de Cristo há anos e anos e anos, todas as semanas, ou a cada hora do dia de sua vida que quiser aprender. Tem aprendizado em sua mão, tem livros, gravações e tudo mais. Mas na hora de agirem, de tomar uma decisão, na hora de um desafio, na hora de, decidir o que fazer, tomar uma decisão, fazem da pior forma possível, agem da pior forma possível, como se não soubessem, como se não fossem pessoas esclarecidas, como se já não tivessem aprendido, como se alguém não lhes tivesse ensinado. É surpreendente o comportamento da igreja. É surpreendente o comportamento das pessoas. Por mais que você fale, por mais que você explica, mas agem totalmente contrário do aprendizado. É como se entrasse pelo ouvido e saísse pelo outro, ou nem sequer entra. Nem sequer entra, porque a mente está cheia de outras coisas. O terreno já está semeado. E se o terreno já está semeado, não vai outra semente ali. E você sabe que o semeador saiu a semear. Pregamos uma minissérie sobre isto meses atrás.
Vocês lembram disso? E essa semente, ela é um pouquinho diferente do que você costumeiramente pensa sobre ela. Porque essa semente, Paulo, ele já é bem específico, diz até que Cristo seja formado em vós. Então isso trata de uma concepção. E esta semente vai mais além, mesmo que seja para produzir segundo o seu próprio gênero e própria espécie, mas ela vai além da semente que é colocada na terra, porque essa semente se trata do gene de vida, do próprio Deus. E uma vez que o ventre, uma vez que o óvulo é fecundado, mesmo que seja segundos depois, ele não aceita mais outro gene de vida ali. Então, se uma mente, se o ventre do Espírito já está fecundado com uma semente de incredulidade, de dúvida, de interpretação, ou seja, o que for, de orgulho, pensamento próprio, você pode pregar para a pessoa 20, 30 anos, ela já está fecundada. Um dia aquilo vai ter que nascer. E quando nasce, mostra o tipo de semente que estava naquele ventre, que estava naquela mente. Sim, o ventre do Espírito trata disso. Como pode a semente de vida penetrar ali, fecundar aquela alma, sendo que ela já está fecundada com outro tipo de semente? Não vai. Quantos germes de vida são em uma cópula, em um momento de fecundação? Quando você foi gerado, quantos? 400 milhões? Não sei a quantidade agora que a medicina ou a biologia fala sobre isto, mas somente você, somente um gene de vida pôde fecundar aquele óvulo, nenhum outro mais conseguiu. Em casos, em alguns casos pode acontecer uma fecundação gênica. Isso é a exceção diante da regra da fecundação. Veja, e é claro, e quando se fala disso do lado espiritual, a Escritura é ainda bem específica nesse sentido, dizendo que não pode de uma mesma fonte sair uma coisa, água salgada e água doce da mesma fonte, ou é uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. Então, se a pessoa se deixou fecundar pelo inimigo, pelo diabo, pela incredulidade, então é claro que o comportamento dela será daquela forma, daquele jeito. Por isso, o profeta diz, é surpreendente o comportamento das pessoas. E eu disse para vocês, por mais que se pregue, por mais que se ensine, não vai mudar o comportamento, porque quando se prega a palavra, é para fecundar a vida de Deus em nossa alma. E a partir daquela fecundação, a pessoa começa a agir como sendo grávida do Espírito Santo. Grávida do Espírito Santo. Grávida, a igreja tem que estar grávida do Espírito Santo, como Maria estava. Ou o Filho de Deus não será formado em você. E o Filho de Deus é formado em cada um de nós para quê? Para te levar à mesma semelhança dele. Amém. É por isso que é falado para ser conforme a imagem do seu filho. Amém. Conforme a imagem do seu filho. Você vai ter que chegar a ser como ele, como Cristo. Ser como Cristo. E aí vai então a forma de comportamental. Como se comportar uma pessoa que está grávida do Espírito, gerando o Filho de Deus em si, até chegar a ser a mesma imagem do Filho de Deus. É surpreendente. Então, como não acontece isso, o comportamento deles é assim: um quer ser maior que o outro, um quer dominar sobre o outro, um quer receber honra do outro, um quer apresentar uma igreja maior, um ministério maior, um mata a influência do outro, fala mal do outro, e assim sucessivamente. Por que isso? Comportamento surpreendente. Não é comportamento cristão. Não é de ficar surpreso, veja, não é de se ficar surpreso com o comportamento correto, porque comportamento correto deveria ser parte da nossa natureza. Educação deveria ser parte da nossa natureza, que temos nascido assim, não somos animais brutos e todo aí, que é só guiado pelo instinto.
Não deveríamos ser elogiados quando fazemos coisas boas. E é bom, elogiou, que bom que você fez assim, que bom que você estivesse precisando. Veja, mas deveria fazer parte da nossa natureza sermos boas pessoas e não recebermos nada por causa disso, nem um elogio, nem um olharzinho, nem um sorriso. E aquilo deveria ser o nosso comum, o natural nosso. Jesus diz: como vocês podem ter fé quando vocês buscam honra um do outro? Como você pode ter fé quando você está se esforçando ao máximo para ser o presbítero estadual, ou bispo, ou algum tipo de supervisor? Oh, esta conduta da igreja é terrível. Era o que as pessoas estavam precisando de ouvir naquele momento. Você pode imaginar como era que estava o comportamento das pessoas quando ele pregou tal sermão. O Espírito Santo falou bem claro, porque ali com certeza tinha pessoas com esse pensamento. Mas você, ao ler isto, você não pode apenas ver isto como algo histórico, como algo que aconteceu naquele tempo, mas saber que Deus continua falando com a sua igreja. Então, que tipo de comportamento você está tendo hoje que Deus falaria a você te repreender, dizendo: é de surpreender o comportamento teu? E você diz: não é comigo porque eu não quero ser o presbítero, não é comigo porque eu não estou querendo honrar ninguém, não é comigo porque eu não estou querendo ser maior do que ninguém. Esqueça isto, esqueça a literalidade de algumas situações, o literal do acontecimento. Você tem que trazer isso para seu tempo e ver em que parte você não está de acordo. Porque se fosse para especificarmos aqui, cada um de nós poderíamos dizer: como posso eu ter fé se meu pensamento é assim, assim, assim? Como posso eu ter fé se o meu desejo é agir dessa e dessa forma? E se a palavra de Deus não fizer isso conosco hoje, nós nunca vamos mudar. Nós nunca vamos mudar. Nunca vamos entender qual o processo da mudança. Se você lê a Escritura apenas para aquele tempo, como disse o profeta no sermão, olhe. Se a igreja vê a Escritura apenas como algo para aquele tempo, ela perdeu. Hoje ela está perdida. Ela está perdida. Você tem que entender o que está acontecendo hoje, que Jesus Cristo não muda. E tudo bem que ele não falou de fumo, não é? Ele não falou de fumo, ele não falou de televisão na Escritura, ele não falou sobre novela. Você diz: não, mas não está isso na Bíblia, então eu posso isso. Deus falou de uma forma geral e se equivale a todas as dispensações. E o Espírito Santo, em cada dispensação, diz a você o que é vontade de Deus ou não, a menos que você seja tão doido, tão descabreitado, que você acha que Deus está se agradando de tudo que acontece. Deus falou de uma forma geral. E tudo que ele proibiu, está lá no livro de Gênesis. Toda a proibição de Deus já está no livro de Gênesis, no primeiro livro. E as proibições de lá, ela vai até Apocalipse, até o tempo da consumação. O que Deus disse que era errado lá, ele continua dizendo cá. São outras situações, outro tipo de comportamento que se tem, outro tipo de desviamento, porém é o mesmo Espírito que levou o povo a desencaminhar as pessoas da presença de Deus naquela época, é o mesmo Espírito errado que desencaminha hoje, da vontade de Deus para hoje. Do mesmo jeito que hoje você não faz uma arca, não é uma arca para se salvar, então do mesmo jeito não é da mesma situação que nós temos que nos livrar hoje que se livraram lá. Deixe-me ver onde está. Esta conduta da igreja é terrível. E tentando manter as pessoas longe da real coisa de Deus, como nós podemos? É depois que temos experiência com Deus que então somos conduzidos como cristãos, como irmãos, como homens e mulheres que conhecem a Deus.
Temos que encerrar já. Há algum tempo atrás, na Terra do Sul, eles costumavam comprar escravos e vendiam essa pessoa. Eles os tinham apenas como um monte de carros usados. Foi no tempo da escravidão. E eles pegavam aqueles escravos e os vendiam. E os corretores vinham e compravam tantos escravos e os levavam para outro lugar e lucravam com a venda deles e assim por diante. E esta era a maneira que eles ganhavam a vida, vendendo escravos. E houve um corretor que veio a uma plantação um dia e ele conversou com este homem. Ele tinha um grande grupo de escravos, então ele disse: eu gostaria de dar uma olhada nos seus escravos. O homem disse: tudo bem, pode olhar. E ele observou a todos os escravos para ver, e ele disse: eu vou ficar com este e aquele por tal preço. E os escravos, é claro, estavam longe de sua terra natal, eles nunca mais voltariam. Eles foram trazidos pelos boiros e tinham sido vendidos para o povo do sul para serem escravos. Eles estavam longe do papai e da mamãe, longe de suas queridas, longe de suas esposas, longe de seus filhinhos. Eles nunca voltariam aos seus lares outra vez. Eles teriam que permanecer escravos até voltarem ao pó da terra, até morrerem. Eles estavam tristes, tinham que chicoteá-los para fazê-los trabalhar. Eles não tinham nem coragem, apenas lentidão, como diriam, e tinham que fazê-los trabalhar. Mas eles notaram um certo jovem, eles não tinham que chicoteá-lo. Ele tinha os ombros eretos, a cabeça erguida. Ele estava bem no momento. Eles não tinham que repreendê-lo. Ele era um trabalhador de verdade. Então o comprador de escravo disse: eu gostaria de comprar aquele escravo. O homem disse: ele não está à venda. Ele disse: bem, eu noto que ele é tão diferente do resto deles. Seu caráter e sua conduta parecem ser tão diferentes. Disse: o que o faz ser diferente? Ele é um chefe sobre o resto deles? Ele respondeu: não, ele é apenas um escravo. Bem, talvez você o alimente um pouco melhor que os outros. Ele disse: não, ele come na cozinha com os demais escravos. Bem, então me diga o que o torna tão diferente do restante dos escravos. Ele disse: todos os outros, eu me perguntei por muito tempo, mas finalmente descobri. Ele disse: você sabe o que o faz diferente? Eu descobri que no exterior, seu pai é o rei da tribo, e mesmo sendo estrangeiro, longe de seu povo, ainda assim, ele sabe que é filho de um rei, e ele se comporta como filho de um rei. Amém. Amém. Nem precisa comentar muito sobre isso, não é? Já que estamos falando sobre comportamento daqueles que têm revelação, fé e comportamento. E irmãos, se estamos vivendo no tempo do fim, nós somos estranhos aqui a este formalismo e todos os tipos de coisas do mundo, e nós estamos num mundo de escravidão e escuridão. A igreja cristã deveria se conduzir como filhos e filhas de Deus, verdadeiros e genuínos, nascidos de novo. Deveríamos ter aquela característica em nós, porque nosso Pai é o Rei da Glória e nós somos seus súditos, ainda que estejamos em um mundo pecaminoso. Ele é o Rei da Glória. Amém. Vamos colocar de pé, vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar. Pai Celestial, poderoso Deus, é no nome de teu Filho Jesus que nós te agradecemos nesta hora, pela palavra que tu nos concedeste nesse dia, por o Senhor cuidar de nós, por não merecermos nada de ti e tu nos concede tudo. Obrigado pelo trabalho, pela noite de descanso, pelos nossos irmãos, pela saúde que ainda resta em nossos corpos. Pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia a seguir em direção aos céus, a caminhar por fé, a viver por fé, a atuar por fé. Que o Senhor nos dê a certeza e a convicção daquilo que somos, filhos do grande Deus do universo, do grande Criador de todas as coisas. Então não temos que viver aqui nesta terra como as demais pessoas que não têm esperança, mas que possamos viver
como as pessoas mais felizes e satisfeitas que possam existir no mundo. Apenas por este simples e pequeno motivo, ironicamente falando, Senhor, porque sabemos o que isto representa, por sermos filhos do Deus eterno. Então não temos que viver triste, mesmo diante das chicotadas. Ele ser daquele jeito não impedia, mesmo sendo perseguido, mesmo levando chicotadas, ou mesmo sendo escravo no meio dos outros. E foi o que Paulo disse, que era escravo do Senhor, escravo de Cristo. Escrevo eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Mesmo sendo prisioneiros, estamos satisfeitos por sermos prisioneiros do Senhor. Se o Senhor nos chicoteia, nós temos que dizer obrigado, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consola. Ajuda cada um de nós a viver esta palavra, a obedecer esta palavra. Te pedimos isto no nome de teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Vem tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Deus abençoe vocês. E até o culto de domingo às 17h30, se o Senhor nos permitir. Amém. E assim, amados irmãos, estamos encerrando a nossa transmissão ao vivo aqui do Tabernáculo em Francisco Morato, rogando as bênçãos de Deus sobre cada um de vocês. Voltaremos a transmitir ao vivo no próximo domingo às 5h30 da tarde. E você que tem acesso à internet, você não pode